Damos início, neste momento, à primeira sessão do dia. Mesa redonda, uso dos resultados das avaliações e monitoramento. Para compor a mesa, convidamos como debatedor Rogério Silva, sócio-diretor da MOVE Avaliação e Estratégia em Desenvolvimento Social. Como palestrantes, Gustavo Crespi, especialista líder da Divisão de Competitividade e Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isabel Santana, superintendente da Fundação Itaú Social. Ana Rosa Soares, avaliadora principal do Escritório de Avaliação Global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Nova York. Com a palavra, Rogério Silva. Alô? Tá saindo aí? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Sexta-feira, 27 de setembro de 2013, não é isso? Muito bem. Último dia do 5º Congresso da Rede. Tem uma programação bem bacana para o dia de hoje, até o final do dia. E a gente acho que está começando muito bem com uma boa conversa sobre a utilização dos processos de avaliação. Como vocês estão percebendo, a gente saltou do lado de trás da mesa para o lado da frente da mesa para poder tentar produzir aqui uma conversa um pouco mais horizontal e talvez mais aquecida com vocês. Mas, como contrapartida, a gente queria que vocês também chegassem um pouco mais perto para a gente ficar aqui ocupando, por exemplo, esse buracão que está aqui nas primeiras filas. Vocês topam fazer isso? Para a gente ter uma conversa aqui mais, um tom um pouco mais intimista? Vamos lá, galera. Colaborem, por favor. Senão não participarão do sorteio, do esperado brinde. Olha lá. Vamos tentar. Isso, obrigado. Podem vir, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação. A Márcia está dizendo que o sorteio, o prêmio é a coordenação do seminário de 2014, na cidade de Porto Alegre, não é? No mês de novembro, muito provavelmente. Legal, então já estão chegando mais perto. Bom, o convite está mantido, se vocês se sensibilizarem um pouco mais, podem se aproximando. Bom, vamos lá, temos 1h30 para o nosso diálogo. Bom, a questão do uso, ela é tão antiga quanto a própria ideia de avaliação, né? E somos aqui conhecedores de diferentes correntes que compreendem o uso de diferentes maneiras. Não sei se vocês são conhecedores, mas há um debate muito clássico e muito bonito feito na Universidade de Claremont pelo Michael Patton e pelo Michael Scriven, que tem perspectivas muito diferentes de pensar o uso, né? Enquanto, por exemplo, o Patton vem numa corrente muito pragmática de que ele prefere perder precisão, mas ganhar em utilidade, né? O Scriven vai defender muito a ideia de que sem precisão não dá para esperar que uma avaliação seja útil, né? E há muitos livros e muitos temas escritos a esse respeito. Quem sabe a gente possa olhar para alguns dos seus conteúdos nessa nossa conversa. E vocês três estão, claro, além de tecnicamente serem muito capazes de realizar avaliações, mas vocês hoje estão em posições de grandes consumidores de avaliações, né? De quem encomenda estudos, de quem debate estudos, de quem toma decisões com diferentes tipos de estudos. Então, a partir deste lugar que vocês estão ocupando nesse momento, acho que a minha primeira pergunta é a seguinte: qual é a receita para que uma avaliação não seja utilizada?
días y disculpen por mi español. En general, a ver, yo trabajo, como recién mencionaba Rogerio, en la división de competitividad e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y hemos venido apoyando una agenda de incentivos o de estímulos a la evaluación de impacto concentrada en programas, que son aquellos programas en los cuales nosotros trabajamos en mi división, que son los programas de ciencia, tecnología e innovación. Nuestros socios en la región son instituciones como FINEP, CNPq, CONICIT, CONICET, Ministerios de Ciencia y Tecnología y similares. Y hemos, con una gran heterogeneidad en la región, iniciado un proceso que ya lleva bastante tiempo de evaluación, de tratar de desarrollar metodologías y nuevas prácticas en materia de evaluación de impacto. Creo que el principal, volviendo a la pregunta de Rogerio, la principal razón para no usar una evaluación de impacto probablemente no tenga nada que ver con el balance entre precisión o, no sé cuál era la otra utilidad. A ver, entre precisión y utilidad. No, si es utilidad y precisión, yo diría que el principal determinante es, tenemos muchas evaluaciones de impacto que son, hemos visto muchas evaluaciones de impacto que son extremadamente precisas y muy poco útiles. Y la razón por la cual son poco útiles es porque no responden la pregunta que tienen que responder. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las evaluaciones, muchas de las evaluaciones de impacto de programas como subvenciones para la innovación en empresas, o becas para estudios de posgrados, o subsidios para la investigación científica, se reducen a comparar el impacto en algún indicador de performance del grupo que recibe el beneficio con un grupo de control y sacar la diferencia promedio entre los dos, lo que en la literatura se conoce como el Average Treatment Effect. Eso es importante, ese tipo de parámetros le interesa mucho al ministro de Hacienda para tomar una decisión sobre continuar o no el programa, renovar o no, pero sirve muy poco para la agencia que está implementando el programa. Uno tiene que tener en cuenta que detrás del parámetro de impacto del ATA, lo que existe de resultados. Hay una heterogeneidad, una media es un estimador puntual y alrededor de la media existe un intervalo de confianza y dentro de ello existen numerosos posibles valores para esa media. Eso me dice a mí que hay heterogeneidad y lo que tenemos que es diseñar las evaluaciones para tratar de capturar esa heterogeneidad en un sentido que sea razonable con el objetivo de los programas. Entonces, un ejemplo, desde el punto de vista de políticas públicas, cuando uno financia un programa de estímulo a la innovación empresarial, la pregunta es ¿por qué lo financio? ¿Por qué yo tengo como Estado que regalarle plata a un empresario? Es una pregunta de primer orden. Y la respuesta es porque existen externalidades. Es decir, porque lo que va a hacer ese empresario es importante porque va a generar derrames en otros empresarios. Si yo hago un impacto, una evaluación de impacto que mire el impacto de esa subvención sobre este beneficiario, estoy respondiendo. Lo que yo tengo que medir son las externalidades. Entonces, creo digamos, que un problema de cómo uno frasea o diseña la evaluación de impacto. Es mucho más fácil medir el impacto sobre el beneficiario directo, pero eso no es lo que justifica la política de innovación. Entonces estamos midiendo algo que es poco útil. Eu comecei a pensar a partir da sua pergunta e agora o que o Gustavo falou, eu vou tentar sintetizar os pensamentos que me vêm agora, porque claro que vocês devem imaginar que a pergunta não era o combinado, né? Nós estamos sendo aqui impactados pelas inovações e surpreendidos aí com os questionamentos.
Eu acho que existe, sim, uma receita muito boa, por sinal, e é uma receita que tem sido muito usada e bastante eficiente para não utilização de avaliações. Posso falar uma bobagem tremenda, estou elaborando o pensamento agora, mas a gente costuma muito falar que não há receitas, especialmente na área social, na área educacional, avaliação pronta, com resultados que possam ser de extrema utilidade e elas não serem utilizadas. E o primeiro ingrediente que eu identifico é a ausência de sentido, que acho que vai muito na direção do que já foi dito. E a ausência de sentido, eu quero configurar assim. Eu entendo que avaliar é um ato muito humano e, portanto, muito inerente ao nosso jeito de lidar com o mundo, de lidar com as coisas. Isso poderia nos fazer pensar com mais naturalidade que as formas estruturadas de avaliação, elas já trouxessem claramente um sentido. Porque a gente avalia o tempo todo, né? Nietzsche já nos dizia que o ato de avaliar é humano e ele dá significado à própria existência, né? Isso diferencia o ser humano. Os julgamentos que a gente faz para se manter vivo, eles são extremamente necessários. E isto, quando se transpõe para o nosso dia a dia de trabalho, poderia parecer que ele também faz sentido. E eu acho que aqui está o grande ingrediente para não utilizar a avaliação. A gente não conseguir fazer uma transposição de sentido para essa avaliação. Quais outros ingredientes trariam essa ausência de sentido? Eu acho que tem um que é um pressuposto para se fazer ou não avaliação, especialmente quando a gente pensa em ações sociais no setor privado, seja empresas, organizações sociais, mas também ações sociais no governo. Qual é o pressuposto que move a ação? Isto vai me dizer se a avaliação vai trazer ou não algum sentido e, portanto, vai ser utilizada. Quando eu falo em pressuposto, eu estou pensando em, pelo menos em 2 paradigmas. Eu posso agir por um paradigma de caridade, eu posso agir por um paradigma de investimento. Quando eu faço uma ação social num paradigma de caridade, pode ser muito difícil introduzir um sentido de avaliação, porque a ação em si se justifica. Então, o ato em si, ele já traz um julgamento de que é um bem. E a avaliação, ela pressupõe uma abertura para buscar efetivamente resultados, ela pressupõe uma abertura para busca de resultados ou busca de transformação, e ela pressupõe um olhar que está em cima do foco da sua ação e não do agente. E aí, eu acho que quando você está agindo numa perspectiva ou num paradigma de investimento social, é possível começar a trabalhar para significado de uma avaliação. E como nós temos um discurso consolidado hoje na sociedade de que a avaliação é importante, e esse discurso está consolidado, eu não encontro hoje nenhum espaço que eu circule em que não haja um consenso da importância da avaliação das ações sociais, seja no setor privado, seja governamental. Essa consolidação que eu imaginava que ajudaria muito a maior prática e uso da avaliação, essa consolidação de discurso, eu acho que ela tem se configurado como um ingrediente muitas vezes dificultador para o uso, porque é um discurso dado e muitas vezes sem consequências na prática. E sem o questionamento de qual é o paradigma, qual é o pressuposto que está movendo a ação. Eu queria trazer outros ingredientes, mas eu quero trazer ao longo da conversa. Nesse momento, eu queria ficar com esses 2, a ausência de sentido e
a investigação sobre os pressupostos e os paradigmas que movem a ação que está sendo feita como essenciais para poder nos incrementar essa receita de não uso. E quem sabe com algumas mudanças de quantidades ou de ordem dos ingredientes a gente possa chegar a uma receita de uso. Bom dia a todos. Obrigada aos colegas do painel. Realmente, Rogério, essa conversa sobre precisão e utilidade, ela tem gerado muito diálogo, alguns avanços, mas talvez a gente de fato não esteja lá ainda para compreender exatamente por que essas avaliações não são utilizadas e o que se fazer para que elas sejam mais utilizadas, né? Na semana que vem, inclusive, vou fazer a propaganda, né? Nós temos uma conferência internacional sobre o desenvolvimento de capacidades nacionais para avaliação. E justamente o tema da conferência esse ano é quais são as soluções inovadoras para os desafios relacionados com o uso, a credibilidade e a independência das avaliações, né? Porque, de fato, existe essa contradição, né? Muitas vezes, buscando uma maior precisão, você perde na promoção do uso dessa avaliação, mas também, sem essa precisão, você perde a credibilidade dessa avaliação e você questiona a independência do processo e a utilidade também. Então, com certeza, tudo isso está relacionado e é um grande desafio, tanto para quem é o avaliador, né, e para o gerente dessa avaliação e, no final de tudo, para quem vai usar isso, né? Mas eu acho que alguns fatores, alguns ingredientes que são óbvios, né? Um que eu vejo muito prático nos relatórios gigantes, nesses relatórios enormes, numa linguagem que ninguém consegue digerir e, portanto, a preguiça é tal que você nem chega ao final dele e ninguém usa, né? Eu acho que isso muito fácil poderia ser resolvido, né? De começo não é uma coisa difícil de mudar. Outro aspecto que eu vejo é a questão da falta de envolvimento de diversos atores, né? Do começo, de quando você está planejando uma avaliação, de realmente estar conversando com quem vai usar essa avaliação. Entender se ela é tempestiva, né? Se está no momento correto de se fazer, se comprometer já do início da avaliação, como vai ser utilizado os resultados dessa avaliação, qual o comprometimento de botar em prática as recomendações ou de se trabalhar junto na análise das evidências. Eu acho que, se combinando com os russos desde o começo, a chance de que o seu relatório vai ser utilizado e que as recomendações vão ser implementadas podem ser maiores. Então, eu acredito muito nesse envolvimento, até porque a gente vê uma série de desculpas que aparecem depois de que o avaliador não entendeu o contexto. O avaliador não entendeu as nossas dificuldades. O avaliador não valorizou o nosso esforço, né? Então, tudo isso acontece quando, desde o começo, você não explica o processo e o que vai resultar de todo esse processo e como pode ser útil o resultado desse processo, né? Então, a falta de envolvimento eu acho que é um dos grandes ingredientes que atrapalham no uso da avaliação. As perguntas inadequadas também, né? Se você não envolve as pessoas corretas, incluindo aí os beneficiários, você não vai ter as perguntas para começar e vai chegar no final com uma avaliação que não vai ter utilidade. E, por último, eu acho que essa questão de montar todo um arcabouço, digamos que operacional e até legal em alguns sentidos, de montar uma forma de comprometimento de que vai existir uma resposta à avaliação, uma resposta da gerência às recomendações, de uma forma que seja de fato obrigatória, comprometida de que existe uma avaliação e no final dela existe o requerimento de que você vai responder como você vai implementar as recomendações ou não implementar. Como acontece em auditorias. Você pode dizer que concorda ou não concorda, mas tornar isso público. Não basta tornar a avaliação pública. Tem que se tornar público também o comprometimento assumido da gerência de implantar ou não e de que forma. Porque é aí que realmente a parte da accountability, da transparência, também torna-se muito mais reforçada.
Outra questão que é muito importante, né, a colega levantou, eu acho que tem uma grande diferença entre o julgamento e uma avaliação. Né? Todos nós fazemos julgamentos o tempo todo, mas uma avaliação requer uma série de critérios que torne esse exercício um exercício com credibilidade suficiente para produzir uso adequado desse instrumento e desses resultados que ela traz. Né? E eu termino, eu acho que dizendo que eu ainda não estou convencida de que o número suficiente de pessoas e instituições. Acredito que no Brasil já cresceu muito. Eu acho que estamos chegando em algumas áreas num consenso de que a avaliação é importante e relevante, mas eu, da minha parte, trabalhando em outras regiões do mundo, eu vejo que não. Eu ainda estou vendo que a avaliação não é entendida como uma coisa, não é um consenso de que ela é importante. Eu acho que existe um trabalho para se desmistificar o grande medo e as desculpas que vêm por trás, para que realmente torne-se um consenso. E usar de uma forma estratégica uma produção de avaliação precisa, com credibilidade, mas também com noção do que pode ser útil, talvez ajude esse processo de convencer, desde o tomador de decisão, ao gerente, ao que comissiona, ao avaliador, de que a avaliação é uma coisa importante e que requer uma série de responsabilidades e critérios para que seja também credível, né, que tenha credibilidade a partir de uma independência para gerar o uso. Ótima primeira rodada. Eu queria seguir, talvez, contornando um pouco das perguntas que previamente nós havíamos circulado, mas mais em diálogo com isso que vocês estão trazendo. Acho que tomando 2 pontos aqui. Primeiro, talvez haja um reconhecimento, sim, de que a realidade latino-americana ela vem atravessando de um paradigma quer dizer, assistencialista de orientação da ação pública, seja ela governamental ou privada, para um paradigma de direito. Né? Acho que esse é um reconhecimento de diferentes autores, né? O quanto essa mudança tem sido fundamental para alterar condições de vida da nossa região. Né? E, ao mesmo tempo, das capacidades nacionais, o que me faz pensar um pouco das culturas nacionais de avaliação. Né? Quer dizer, enquanto capacidade talvez nos leve a fazer uma conversa mais instrumental, eu queria talvez dirigir essa segunda nossa rodada de diálogo em torno da questão da cultura, né? Ou seja, como entendemos a avaliação e de que maneira, finalmente, entendemos que cabe avaliação no espaço público latino-americano. A pergunta que eu lhes faço nesse momento será que somos sociedades, né, latino-americanas que finalmente se sentem não autorizadas a fazer avaliação, se sentem constrangidas a fazer avaliação, se sentem incapacitadas de fazer avaliação? No voy a hablar sobre lo que no sé, o sea, voy a hablar sobre el área donde yo trabajo, que es en temas de competitividad, tecnología, ciencia e innovación. Y lo que yo creo que es muy difícil hablar de una situación representativa de América Latina, porque lo que nosotros vemos desde el banco es una gran heterogeneidad en el grado de desarrollo de las sociedades en temas de cómo ven la importancia y la relevancia de la evaluación de impacto. En general, creo que existe un grupo de países pequeño, pero con cierta experiencia, que ha desarrollado modelos institucionales en el cual la evaluación es parte bastante
crecientemente rutinaria del proceso. Tenemos países en los cuales, en Chile, por ejemplo, existe un Consejo de Innovación que tiene mandato presidencial de evaluar los agentes del sistema. Tenemos una dirección de presupuesto que hace una evaluación de tipo sirvió o no sirvió, pero que obliga a las agencias a evaluarse. Los programas que están en el presupuesto de la Nación tienen sunset clause, o sea que tienen periodos limitados, no son programas indefinidos. Al cabo de 5 años tienen que volver al Parlamento para decidir si se renuevan o no. Entonces son parámetros del modelo institucional que incorporan la evaluación como algo rutinario del proceso de toma de decisiones recursos públicos a este tipo de programas. Colombia también ha hecho avances importantes con la Dirección Nacional de Planeación, que les pide a las distintas agencias que demuestren con evaluaciones de impacto cuáles han sido los resultados de los programas. Cuando digo evaluaciones de impacto, no necesariamente evaluaciones de impacto bien hechas, pero por lo menos existe un enforcement para hacer evaluaciones de impacto. Otros países están más retrasados, pero de nuevo existe una creciente construcción institucional. En Uruguay, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación tiene que ir todos los años al Congreso, al Parlamento, a rendir cuentas y presentar resultados de evaluaciones de impacto de los programas. Cada país con su propio modelo, pero se van construyendo marcos institucionales que son importantes. A partir de la construcción de ese marco institucional, que viene muchas veces desde fuera de las agencias, es que las agencias reaccionan y empiezan a solicitar, y eso lo vemos en el banco con las distintas solicitudes de asistencia técnica o de los mismos préstamos de inversión con instituciones de innovación o con consejos de ciencia y tecnología, que existen cada vez más componentes de creación de capacidades en evaluación de impacto dentro de las agencias, como reacción a ese contexto institucional que ha ido cambiando de una visión más asistencialista de la ciencia y la tecnología, una visión de que la ciencia y tecnología hay que hacerla porque es algo bueno, a una visión de que la ciencia y tecnología hay que hacerla porque tiene impacto productivo, porque tiene impacto social y porque tiene que resolver en la medida que sea pertinente. Y para demostrar la pertinencia hay que evaluarla. Entonces son mecanismos en los cuales hay una transición en la región en un grupo de países. Los procesos de creación de capacidades en las agencias como respuesta a ese nuevo marco institucional son críticos y eso incluye básicamente desde formación de recursos humanos. Las agencias que aplican estos programas necesitan tener gente, aun cuando la evaluación sea externa, y es una buena práctica que la evaluación sea externa, por lo menos alguna evaluación sea externa. La agencia necesita tener oficiales de programas que entiendan cómo escribir un contrato para pedirle a un consultor, para pedirle a GEOPI en Unicampi qué es lo que quieren. Porque el problema es que si no tienen esas capacidades internas, la evaluación termina siendo capturada por el evaluador externo, que termina haciendo con la evaluación lo que él quiere, no lo que la agencia necesita. Entonces, formación de capacidades dentro de las agencias es central. Crear unidades de evaluación. Los países que yo he mencionado tienen ya en las agencias de innovación sus unidades de evaluación de impacto y monitoreo. Lo otro que es importante es crear la infraestructura tecnológica, la infraestructura de información para la evaluación. O sea, en ciencia y tecnología uno tiene que tener en cuenta que todo lo que uno invierta hoy, si uno espera que va a tener resultados mañana, le puedo garantizar hoy mismo que usted está muy, muy equivocado. Hay una frase célebre de Jorge Sábato, un científico argentino que fue creador de una línea de políticas públicas, de análisis de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que él decía básicamente lo siguiente: usted puede crear, o sea, a usted le lleva crear un centro de excelencia internacional en su país 15 años. Le lleva 2 años destruirlo.
Entonces, si vamos a invertir seriamente en estos sectores, tenemos que pensar a horizontes largos, horizontes que trasciendan instituciones. Y eso requiere, digamos, pensar que no puedo ir yo dentro de 10 años, 15 años a medir un impacto de algo en el que no monté un sistema de información para seguir su evolución. O sea, hay unos grandes problemas de las evaluaciones de impacto son, tenemos un programa, implementamos el programa, dentro de 5 años alguien, la dirección de presupuesto, de orçamento, el Congreso, whatever, alguien viene y me dice, ese programa hay que evaluarlo. Y yo vuelvo al programa y no tengo la información de base del programa. No tengo información de base de los beneficiarios y no tengo información de base de los que aplicaron al programa y no fueron beneficiados. No tengo información de ninguno de los dos. Entonces es importante, y con eso trabajamos mucho con las agencias, en generar sistemas de levantamiento de información dinámicos que son muy baratos y muy eficientes, que permite a uno seguir la evolución de los beneficiarios a lo largo del tiempo y la evolución de aquellos que aplicaron y que no resultaron beneficiados. Porque esos son el mejor control para los beneficiados. No es el control aquel que sale aleatoriamente de la población. Ese no me sirve. Yo tengo que comparar el que yo apoyé con aquel que casi apoyé, pero por alguna razón no apoyé. Entonces, un mecanismo que estamos usando, por ejemplo, en algunos países, es la siguiente. Los programas de apoyo a la innovación y a la ciencia y la tecnología tienen una lógica muy particular. Se basan en la idea de la competición. Son call for proposals. O sea, los investigadores, las empresas que quieren acceder a estos beneficios, tienen que postular un proyecto. Entonces, cuando postula el proyecto, yo le pido que me presente el proyecto y un anexo. El anexo a ese proyecto es el equivalente. Si fuese una empresa, en el caso de Brasil, sería la Pintec. O sea, cuando la empresa postula, va a tener que darme la información de la Pintec. Voy a tener información del postulante. Algunos de esos voy a aprobar, algunos de esos voy a rechazar. Pero de ahí en adelante, esa información se la voy a dar al IBG. Y voy a hacer un convenio institucional con el IBG para que me incorpore todas estas empresas en las próximas ondas de la Pintec. Con lo cual, el IBG automáticamente me va a seguir la evolución de los grupos, los que apoyé y los que no apoyé. Sistemáticamente, alguien por fuera del sistema me va a mandar información. Esto está funcionando con algunas diferencias en Chile, está funcionando muy bien en Uruguay, lo estamos poniendo en práctica en Argentina y en otros países. Entonces, si no hacemos eso, si no lo diseñamos de entrada, va a ser casi imposible tener evaluaciones de impacto úteis. Eu não saberia dizer, pensando a América Latina, mas te ouvindo, eu identifico muitos elementos com o que a gente lida aqui no Brasil e que eu considero até elementos culturais mesmo. E aí vem desde a questão de institucionalização, de configurações institucionais, até hábitos e práticas que favorecem ou desfavorecem, por exemplo, organização de informações. Eu acho que nós temos alguns aspectos que a gente pode chamar até de aspectos culturais, que sim são desfavoráveis a uma prática estruturada de avaliação. E aí, vou citar aqui dois exemplos. Nas últimas pesquisas que nós fizemos em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, Instituto Fonte, olhando para a prática da avaliação nas organizações sociais não ligadas ao setor empresarial, mas sociedade civil organizada de um modo geral, nós, assim, ultrapassa-se os 90% de reconhecimento de importância e necessidade da avaliação, e quando você vai ver as razões, os motivos, isto é muito, muito bem estruturado, isso pensando em nível de discurso. Quando nessa pesquisa nós vamos investigar um pouco mais as práticas em relação aos projetos, nós vamos encontrando práticas que vão se distanciando de tudo aquilo que a gente conversou aqui agora, que poderiam ser elementos favoráveis a uma estruturação de avaliação e ao uso da avaliação. E
a organização de informações dos projetos é um desses elementos. Nós temos situações em que organizações gostariam de fazer avaliação de projetos e quando você vai, especialmente quando a gente pensa em avaliação de impacto, não se... vou pensar aqui com sistemas de informações. Um exemplo que parece até pitoresco, mas uma prática comum é que, para não sobrecarregar o computador, organizações sociais vão colocando novas informações em cima das informações antigas dos usuários que já passaram pelo projeto. Sim, elas tinham a coleta das informações, tinham dados que poderiam ser muito preciosos para se fazer uma avaliação de impacto, mas a prática corrente é não sobrecarregar dados do computador, então vai se substituindo. E aí você não tem histórico de trajetória de participantes, ainda que as informações tivessem sido colhidas. Por outro lado, quando nós vamos para pesquisas que também foram feitas no mesmo sentido, para investidores sociais, e aí pensando organizações, institutos, fundações ligados à empresa que faz o investimento, igualmente nós temos o discurso da importância, do reconhecimento, da necessidade, e quando vamos olhar práticas ou de avaliação própria ou indutoras de avaliação pelo apoio a projetos, por exemplo, quando você menciona que eu abro um edital, e no Brasil nós não encontramos elementos que sejam mais favoráveis para induzir práticas de avaliação. Por exemplo, a não solicitação dentro desses editais de propostas de avaliação estruturadas, ou o não financiamento de avaliação dentro dos projetos. São coisas completamente descasadas. Eu financio o projeto, mas eu não financio a avaliação do projeto. Ou, dentro das próprias instituições, a tomada de decisão a priori, ela não pressupõe nenhuma análise de resultados. Então, quando a gente fala culturalmente, eu tenho vários elementos que aparentemente eles estão soltos. Mas quando a gente organiza, eu não tenho... e por isso eu disse inicialmente, eu acho que esse discurso consolidado da importância, e aqui no Brasil a gente tem circulado vendo que é um discurso que, num primeiro momento, nos parecia, bastante favorável para a prática da avaliação, mas estamos muito satisfeitos em reconhecer a importância da avaliação. Esta satisfação não tem induzido práticas de avaliações estruturadas e que favoreçam o uso. Eu acho que isso a gente pode associar com elementos culturais. Eu queria trazer só mais um ponto, porque acho que a Ana Rosa trouxe isso no primeiro questionamento, e que eu acho que casa com isso. Ela mencionou a questão para o uso das boas perguntas. E acho que isso tem a ver com elementos culturais também, que podem facilitar ou não o uso, a existência. Na verdade, eu nem estou falando do uso aqui ainda, eu estou falando muito de existência realmente de boas avaliações. Fazer boas perguntas não é uma coisa fácil. Né? Assim, não é simples fazer boas perguntas. Em nenhum outro contexto. A ciência está aí para nos falar disso. Né? Eu acho que, assim, quando eu penso um fantástico cientista, o cara que conseguiu olhar para uma determinada realidade, encontrar a pergunta certa, encontrar a boa pergunta, ele já está muito à frente. E nos projetos, nos projetos sociais e nos processos de avaliação, eu tenho percebido, especialmente na conversa com avaliadores, muito pouca dedicação ao exercício das boas perguntas antes de se definir metodologia, antes de se definir estratégias de avaliação. Você já tem as metodologias já pensadas, preparadas, e até mesmo algum envolvimento maior, pensando numa avaliação mais participativa, que poderia favorecer o uso, mas
pouca dedicação ao exercício das boas perguntas. Boas perguntas, pensando na avaliação, elas são, antes de tudo, eu não sei qual o adjetivo usar aqui, mas elas incomodam, elas são incomodantes, né? Elas perturbam, elas têm que ser perturbadoras. E nós não somos muito afeitos a questões perturbadoras, especialmente em relação às coisas que a gente acredita que estão bem, que são boas. E ninguém está fazendo alguma ação e continua fazendo, acreditando de antemão que ela não é boa. Então, as perguntas perturbadoras que a gente necessita para ter as boas avaliações, culturalmente, elas não são as mais fáceis de ser introduzidas. E acho que esse é um elemento bastante determinante para as dificuldades seguintes que a gente pode ter. Obrigada. De fato, outra pergunta muito interessante, né? Esse aspecto da cultura da avaliação. Rogério, exatamente que nós, né, que as instituições, os gerentes e os avaliadores se sintam exatamente não autorizados. Mas eu acho, sim, que a grande maioria se sente constrangida e incapacitados, né? Pode ser de maneiras diferentes. Constrangidos, ainda naquela cultura do medo, né? As instituições ainda têm muito medo e se sentem constrangidas de fazer as perguntas, né? E aí passar para uma avaliação, abrir espaço para se coletar evidências e fazer um julgamento, né? E aquilo resultar em impactos que tornem constrangedor o resultado, né? Então, acho que sim, existe ainda uma cultura do constrangimento quando se levanta a possibilidade de uma avaliação. A questão da incapacitação, eu vejo mais do lado do demandante, de que muitas vezes você ouve a resposta ou a desculpa, digamos, de que não, a gente vai trazer uma equipe de consultores, eles não vão entender, vamos fazer isso daí internamente, porque eles não vão entender o contexto da nossa organização. Não, eles não estão orientados de uma forma apropriada. Existe um medo aí e uma sensação de que não existe um corpo avaliativo capaz de levar adiante uma avaliação. Então, parte dessa cultura também é a avaliafobia que existe, de que não se está preparado para trazer alguém de fora para avaliar. Então, acho que ainda existe essa cultura em muitos países. Outra questão que eu vejo é a de que, sim, vamos avaliar, mas não o meu departamento, né? Vamos focar em outro aspecto. Ou vamos só mexer no processo, porque ainda não está na hora de medir resultado. Ou eu acho que tudo isso depende de uma conversa desde o princípio, de chegar da pergunta. O que é que você precisa? E não apenas só o que é que você tem que mostrar a um doador. Essa conversa desde o começo, de explicar para o avaliado, né, a instituição sendo avaliada, de que isso sim tem um tom de rendição de contas, mas também tem um fator muito importante para você, avaliado, que é de aprendizado, isso muda muitas vezes o contexto. E a partir do momento que a instituição, sendo avaliada, entende que isso aqui é um resultado para ela, para ser utilizado, olha, você me diz como é que eu, avaliador, posso te ajudar. O que você, como gerente, como implementador de um projeto, de um programa, de uma política, sente necessidade de saber que dentro do seu trabalho você não está conseguindo e eu, como avaliador, posso trazer. Eu acho que existe uma grande necessidade, só vai se mudar a cultura de avaliação o dia que a gente avaliador e gerente de avaliação, conseguir explicar para o avaliado a utilidade da avaliação. Porque no momento, o que eu vejo, um grande problema é que não existe consenso, não existe o reconhecimento de que a avaliação vai me ajudar. Existe de que a avaliação vai me julgar apenas. E esse julgamento talvez não traga um aprendizado. Então, existe um grande trabalho a ser feito de convencer as diversas instituições e o próprio beneficiário também de que a avaliação vai melhorar as condições da intervenção sendo estudada. A questão da infraestrutura de dados, né, que o colega colocou. Eu acho que antes mesmo de chegar na avaliação, nós temos um problema muito grave
que é a falta de instrumentos de monitoramento adequados, né, que vai desde a pergunta, né, a dificuldade de se ter uma pergunta. Às vezes você até tem a pergunta, mas você não sabe definir um indicador. Ou você até consegue pensar no indicador, mas ele não existe, ele não é coletado da maneira, no tempo que você precisa. Então, existe uma série de impedimentos para que você chegue ao final e consiga fazer uma avaliação com a credibilidade, a independência e um raciocínio para o uso adequado. Porque te falta, desde o começo, o material, o dado de monitoramento que você vai precisar. O que eu vejo ainda é que existem algumas soluções aparecendo, algumas iniciativas inovadoras pelo mundo que estão tentando trabalhar com isso, né? E é um trabalho que se começa pela sensibilização do tomador de decisão, daquele que vai demandar, né, no nível mais estratégico, passando para uma capacitação de quem implementa um projeto, um programa, uma política, e depois aos avaliadores, capacitando os avaliadores para ter a acessibilidade de conversar na mesma língua, né? E em seguida do que vai fazer o uso do resultado final da avaliação, né? Digamos que, por exemplo, existe agora uma iniciativa muito interessante no sul da Ásia, que é de um fórum de parlamentares, fórum de avaliação parlamentares, em que os parlamentares agora estão mais envolvidos em avaliação, estão sendo sensibilizados e capacitados, e por conta disso estão demandando e exigindo um nível de qualidade em avaliação muito interessante. Então, existem alguns esforços acontecendo, mas, de fato, ainda é um trabalho muito grande a ser feito, que parte desde da ideia de que é explicar se, de fato, a avaliação é interessante para quem vai ser avaliado, né? Falta ainda um arcabouço que torna obrigatório, ainda não é uma coisa que é rotineira em várias instituições, em vários países, né? Para algumas das nossas áreas, dentro da ONU, dentro da cooperação internacional, talvez se torne rotineiro. Mas você está certo, ainda não se paga pelo projeto, né? Está lá o projeto, mas a avaliação, às vezes, não está coberta, né? E tem também uma série de questões de independência, né? Quem implementa não pode pagar, avaliação, essas coisas que acabam impedindo e dando mais força para uma cultura de avaliação que propaga uma ideia de que não é tão interessante, nem ajuda tanto, não vai estar pronto no meu tempo, né? Tem uma série de desculpas com base em medo e desconhecimento, falta de entendimento, que prorroga essa cultura de avaliação pobre. Eu sei. A gente está chegando no nosso tempo curto, mas eu acho que vale a pena a gente tá falando assim mais de posicionamentos e a partir dos nossos conhecimentos. Eu gostaria de ilustrar com um exemplo pessoal, porque eu acho que eu falo de um lugar em que eu sou gestora, né? Eu falo como gestora de uma fundação empresarial, eu tenho projetos enormes e projetos menores, piloto de execução direta, em que eu tenho que prestar contas e eu tenho que avaliar e tenho que apresentar resultados para a comissão executiva, que define rumos na própria fundação. Mas eu também falo de um lugar em que nós temos como escopo, dentro da fundação, ampliar a cultura da avaliação de impacto. Mais especificamente de avaliação econométrica, com mensuração de resultados e com cálculo de retorno econômico de projetos. E um pouco tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vivencio no meu dia a dia, muitas vezes como conflito a gerenciar internamente, e vendo, acho que agregando aqui 2 elementos que são muito determinantes das decisões que eu tomo em relação à continuidade, descontinuidade ou priorização na área da avaliação e dos projetos. Um primeiro é que a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com 2 tempos, o tempo técnico da avaliação e o tempo político da tomada de decisão e dos encaminhamentos necessários. Este é um conflito diário do gestor. Eu estou falando de um lugar de quem eu preciso
ter processos estruturados de monitoramento e eu tenho como premissa de trabalho realizar avaliação de impacto e cálculo de retorno econômico que é consequente. Isto determina, muitas vezes, direcionamento e decisão dos projetos. E esta não foi uma escolha minha, nem uma escolha da equipe técnica. Né? Nós trabalhamos na Fundação até início de 2003, pensando só em estruturas de monitoramento como o suficiente da avaliação. Nós tivemos uma decisão que veio de cima pelo Conselho de que nós precisaríamos implantar processos de avaliação de impacto, e essa avaliação de impacto seria consequente. Quer dizer, nós tivemos que fazer todo um trabalho de reorganização, inclusive cultural, e na época, participando como que naquele momento eu era gestora direta dos projetos, não foi uma coisa simples, porque a gente começou a vivenciar internamente, na prática, muito do que era até o nosso discurso para as organizações sociais. Na evolução disso, nós não só, e temos isso assumido como premissa de atuação, a realização da avaliação de impacto de todas as ações, mas hoje a gente tem uma área, que é uma área específica de formação e capacitação em avaliação de impacto para organizações sociais. O fato de ter isso não elimina as nossas questões internas em relação aos nossos processos de avaliação. E acho que o ponto central é esse balanço, que aí tem tudo a ver com a utilidade, com a organização, com formas do que eu estou denominando de tempo técnico da avaliação e tempo político das ações dos projetos. Isto nem sempre é harmônico. E nós não estamos, e nem sei se um dia estaremos, todos preparados para lidar com isto, para fazer o melhor uso dessas discrepâncias. Eu acho que esse é um elemento fundamental que, como gestora, eu lido no meu dia a dia, e tendo uma equipe técnica super preparada de suporte para o trabalho. Então, imagine isso em quem está pensando em implantar estratégias com cultura de avaliação. Segura só um pouquinho, Gustavo. A gente está entrando nos últimos 30 minutos da nossa sessão e eu queria recolher, enfim, ou abrir a possibilidade de que vocês também trouxessem algumas perguntas para que vocês possam considerar, né, nas nossas últimas rodadas de comentários. Nós temos praticado aqui as perguntas por escrito, mas hoje a gente resolveu correr o risco de facultar o microfone para quem quiser fazer a pergunta. Eu só queria ter um acordo com vocês de que as perguntas vão ser rápidas e diretas para os participantes. E também um acordo de vocês de responder rapidamente para a gente poder ter mais rodadas de conversa. Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento? Vou fazê-la em espanhol, pero para todos. Vengo de un país de los que usted señala que son muy atrasados en la cultura de evaluación, Nicaragua. Por tanto, hacemos evaluación guerrilla, evaluación en la que no se dispone de acceso a datos de gobierno, no se tiene ninguna facilidad por parte de las instituciones, pero que sin embargo se considera que de algún modo debe de saberse un poco de la realidad sobre esos programas de gobierno. Considerando el caveat inicial que hacía el amigo de qué hacer para que la cosa no salga bien y que la respuesta es no involucrar a actores y demás, considerando que de partida en muchas de nuestras evaluaciones no contamos con un actor principal, ¿qué se puede hacer para que la evaluación siga teniendo alguna utilidad? Mais alguém? Ali, ó. Tá. Só para ser breve, eu participei de uma avaliação, né, que conduzimos a avaliação de uma maneira sobre um programa
combate à fome em Minas Gerais, só que ele dava, em vez de transferência de renda, ele dava subsídios para os produtores rurais. E aí fizemos a avaliação junto com a equipe de quem executava o programa e fizemos, assim, seguimos o roteiro, né, digamos assim, né, e na hora do uso compartilhamos, fizemos relatórios executivos, enfim, de várias formas. E só que teve problemas que a gente não conseguiu captar, que eram problemas externos ao programa. E isso acho que dificultou o uso bastante, assim, tipo, o ano seguinte era ano eleitoral, e aí depois no ano seguinte o programa ficou sem recursos. Então nada do que a gente falou pôde ser implementado porque a gente focou muito no programa em si, nas atividades que o programa fazia, e deixamos de considerar os perigos externos, os riscos que haviam para o programa continuar, né? Então, queria colocar isso para a gente conversar também. Um comentário, tá ótimo. Uma terceira pergunta, Márcia, e aí com as três a gente retoma aqui e depois volta para vocês. A fala da Isabel sobre a motivação da Fundação de começar a fazer avaliações de impacto, né? Veio um comando de cima. Me faz pensar, sempre penso nisso, se não seria muito importante trabalhar numa iniciativa de sensibilização e formação das lideranças, dos tomadores de decisão, para a demanda e a conscientização do valor da avaliação e o uso da avaliação. E eu nunca vi assim, uma oferta específica nesse sentido. Tá. Bom, temos então uma pergunta, 2 comentários, e eu peço tempo de televisão assim nas respostas para a gente poder voltar com outras perguntas que estão na plateia. Pode começar, Ana. Gustavo? Bueno, hola. A ver, hay muchos países que tenemos un problema de chicken and egg, que es, no evaluamos y no se genera la cultura de la evaluación y nadie entiende evaluación, pero tampoco muchas veces no hay nada que evaluar. O sea, las intervenciones son de escala tan pequeña o no hay. Estoy pensando en el área de ciencia, tecnología e innovación, donde existe un desbalance muy grande. 4 o 5 países están invirtiendo bastante y muchos países todavía no han empezado a invertir. Entonces ahí tenemos un problema de cómo empezar a evaluar cuando todavía no se tomó la decisión política de invertir en el sector. Y creo que ahí yo no tengo una solución al problema. Sí creo que es importante trabajar con formación de capacidades y con ejercicios pilotos en programas muy sencillos, como por ejemplo conectividad de internet en escuelas, science education, donde sí se trabaja en varios países en Centroamérica, y crear capacidades en las unidades ejecutoras, fundamentalmente crear capacidades para, digamos, empezar a evaluar. Hoy por hoy yo diría, digamos, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. Un ejemplo, digamos, el experimento natural o experimento controlado, el randomized experiment más grande que se está haciendo en América Latina en las áreas de ciencia, tecnología e innovación en este momento es en República Dominicana, que es un programa de transferencia de tecnología a pequeños agricultores y donde la tecnología que se transfiere es una tecnología de riego. Y entonces todo el país ha sido randomized. O sea, tenemos agricultores que están seleccionados dentro, agricultores seleccionados fuera. Y el criterio por el cual se le planteó al gobierno, y el gobierno lo planteó a los agricultores, es, tenemos 100.000 agricultores, tenemos recursos para 20.000. ¿Cómo hacemos para repartir o seleccionar los 20.000 que van a trabajar y van a recibir los beneficios del programa? Cuando les planteamos a los agricultores, bueno, la forma en que lo vamos a seleccionar es a través de una lottery que va a salir por televisión, y por televisión usted va a saber si ganó y ganó. La primera reacción que teníamos es, bueno, preparen los barcos y salimos corriendo de República Dominicana porque nos van a querer quemar vivos. Y la respuesta de los agricultores fue exactamente la opuesta. Nos dijeron, nos gusta.
¿Por qué? Porque es justo. Porque en nuestros países donde estamos acostumbrados a repartir los beneficios en forma no muy transparente, hacer una lottery y una randomized selection es justo. Entonces es posible trabajar, pero es un trabajo de día a día, o de puntual caso por caso, digamos. Y lo otro, sí, lo institucional, yo creo que la evaluación de impacto forma parte de un entramado institucional que tiene que darle continuidad a las políticas. Si no hay ese entramado institucional que le dé continuidad a las políticas, la evaluación de impacto no sirve para nada. Entonces, en temas de ciencia y tecnología en América Latina tenemos el problema el problema refundacional. Cada gobierno que llega dice que todo lo que hizo el gobierno anterior estuvo mal, vamos a empezar de cero. Y el resultado es que siempre estamos empezando de cero. Entonces, la resolución de ese problema, que es un problema yo le llamaría de inconsistencia dinámica, es cómo genero estos mecanismos de continuidad. Y eso, la única forma de hacerlo es involucrando en los procesos decisorios, no de la evaluación, de la política, a la sociedad civil. Porque los gobiernos cambian, pero la sociedad civil no. Es la sociedad civil, las empresas, los investigadores, quienes le van a cobrar al gobierno que llegue que aquí hay una estrategia a largo plazo y no me puedo desviar de eso. Ana Rosa? Sim, eu não tenho certeza se eu entendi a colocação do amigo da Nicarágua, mas eu acredito o seguinte, tem momento, avaliação é uma coisa muito rígida. Você tem que ter critérios, você tem que ter a credibilidade de dados que você pode confiar. No entanto, a avaliação nesse modo nem sempre é a que é a mais necessária e a mais útil. Você pode fazer uma série de estudos, de exercícios avaliativos que não exigem o mesmo nível o mesmo critério para análise, mas que ainda seja útil. Então, eu acredito que o que vocês possam estar fazendo não seja um nível de avaliação que nós conhecemos, mas uma revisão com o objetivo de observar, de analisar o que tem funcionado e o que não tem funcionado. Porque o que eu noto é que muitas vezes a gente vê exercícios que eu chamo de monitoramento, não são avaliação, que é para dizer se alcançou ou não alcançou, avançou ou não avançou. Isso não é avaliação. A avaliação tem que te dizer quais são os fatores que contribuíram para esse alcance ou para a falta de avanço. Isso é uma avaliação. Isso você pode fazer de uma série de formas. E eu acho que, sendo feita de uma forma participativa, facilita com que aquilo tenha mais credibilidade. Você pode não ter os atores do lado do governo, mas se você tem da sociedade civil, dos beneficiários, você já está fazendo alguma análise que pode ser muito importante. E envolvendo esses atores, ou alguns atores, estes já estarão fazendo também um movimento para trazer outros atores, porque a partir do momento que tem atenção direcionada para uma revisão que seja, algum exercício de avaliação, isso vai chamar a atenção de outros atores. E a partir daí vai crescer uma demanda por mudanças, dependendo dos fatores que você conseguiu coletar evidência, por mais que seja de uma forma menos rigorosa, existe a legitimidade, por conta de ter envolvido alguns atores, de que aquilo é importante. E aí, em seguida, isso pode ser trabalhado para sensibilizar outros atores, para buscar outros recursos, para que se vá fazer mais adiante uma avaliação realmente com tudo que é necessário. Então, eu acho que existem meios de tentar, de formas mais inovadoras e menos engessadas, né, congeladas, de se ainda buscar uma análise. Porque eu acho que, no fundo, não é só julgar o aspecto de accountability, de prestação de contas, mas também de ver como é que por que você quer avaliar? É só para saber se aquilo está funcionando? Muitas vezes não, muitas vezes é só saber por que não está funcionando. E isso você faz com aqueles que estão envolvidos e os beneficiários. Quem não quiser tomar parte vai estar perdendo, mas com o tempo eu acho que isso pode mudar. A questão das externalidades, eu acho isso importantíssimo. Pelo menos no meu exercício de avaliação, no trabalho que a gente faz dentro das Nações Unidas, e tanto dentro das nossas avaliações, as minhas do PNUD, que avaliamos o trabalho do PNUD, mas também na orientação
dos projetos que trabalham com o PNUD, aí avaliando os processos, as políticas, os programas e os projetos, a primeira coisa que se faz é determinar o que a gente chama de, não vou saber isso em português, internal validity, né, para realmente saber, vem cá, isso aconteceu por conta da intervenção ou uma série de outras razões. Eu tenho um colega que trabalhou no governo americano, e era muito interessante, ele usa com um exemplo que é o mais simples, inclusive eu uso em aulas para os alunos, que é o caso de um jogador de basquete muito famoso, que o filho morreu, se suicidou, e ele começou a fazer uma série de palestras nas universidades sobre, né, como tratar com os adolescentes para que esse tipo de coisa não aconteça. E na mesma época, esse meu amigo foi chamado para fazer uma avaliação de um programa, de uma política pública americana para combater o suicídio. E no final das contas ele não conseguia dizer, será que foi o Michael Jordan, que foi o grande, né, influenciador dessa política, ou foi realmente a política do governo? Então, a primeira coisa que se faz numa análise, se a sua avaliação é uma avaliação com análise de atribuição, é você definir os atores, os envolvidos, para saber quem é que realmente está mais contribuindo, para ver se você pode tomar o crédito de alguma mudança, de algum impacto ou não. Normalmente, dentro das Nações Unidas, dentro do PNUD, pelo menos, nós não fazemos muita avaliação de impacto, a avaliação de atribuição. Nós fazemos muita avaliação com análise de contribuição, porque, de fato, o PNUD é um parceiro muito pequeno. A gente não faz nada sozinho. Então, é uma análise da contribuição que o PNUD, ou com as outras agências, ou que os outros atores trazem para o avanço num determinado efeito, num determinado resultado esperado. Então, eu acho que é muito importante, a primeira coisa que se faz uma avaliação. Se os seus avaliadores, seus consultores não estão fazendo uma análise de externalidade para começar qualquer avaliação, está faltando. Esse consultor não está adequado para seguir adiante. A questão da sensibilidade. Márcia, é exatamente o que eu falei na comentário anterior. É o que nós precisamos começar. Temos um grande desafio aí, que a gente foca muito em capacitar consultor, capacitar avaliador, capacitar redes, associações, enquanto a gente não está trabalhando em sensibilizar demanda, em sensibilizar, e depois o uso daqueles produtos. Então, eu acho que não é só focar em cursos para avaliação, mas sim também sensibilizar os potenciais, né, utilizadores desses produtos e os tomadores de decisão. Sensibilizar, claro. Isabel? Eu acho que o comentário da Márcia, reforçando, é muito pertinente. Ontem, aqui no evento, no seminário, o Carlos, lá da equipe, apresentou o case da avaliação de impacto do nosso curso de avaliação. E nós não tivemos nenhum impacto em mudança de práticas de avaliação através dos cursos. E isso tentando estabelecer relações de causalidade, porque nós trabalhamos com isso. Então, a gente claramente viu um grande impacto em conhecimento, em apropriação de conceitos, em buscas individualizadas de mudança de prática, e o principal determinante para não ocorrer essa mudança de prática foram os entraves institucionais e os bloqueios de liderança, porque nós estávamos só numa linha de capacitação dos gestores diretos dos projetos, sensibilizando e preparando para a demanda de avaliação. Uma das consequências dadas a essa avaliação de impacto é que nós alteramos algumas estratégias e iniciamos agora, por exemplo, oficinas só para gestores institucionais, que são oficinas de sensibilização para a demanda, para a prática, porque a avaliação claramente mostrou isso que você acaba de falar, Rosa, sem impacto. E um último comentário em relação à questão das externalidades. Acho que nós não comentamos aqui, não é o momento, mas acho que eu lido com isso no dia a dia, porque as avaliações de impacto que nós fazemos, sim, tentando estabelecer relações de causalidade, e eu acho que isso é uma das grandes dificuldades. Se a gente não tiver muita clareza disso, e se nós não tivermos metodologias
muito robustas. Eu acho que a gente corre riscos de mensagens bastante equivocadas e perigosas. Mas eu acho que no seu caso você lida também com a questão que a gente lida no dia a dia, que o colega já trouxe, e o conselho isso não pode ser motivo para a gente desistir de continuar fazendo a avaliação. Temos mais uma pergunta aqui, depois a Alejandra. Pode começar, por favor. Eu parto de algumas premissas no meu trabalho, tanto no lado de contratante de avaliação ou no outro, sendo contratada para fazer avaliação. A primeira premissa que eu parto é que o processo de avaliação tem que ser participativo. Faz parte do processo de amadurecimento democrático dos países da América Latina. Não vou falar do resto do mundo, não quero me dirigir à nossa região. A segunda questão, e que eu tive que enfrentar muitas vezes, é que os fins não justificam os meios. Muitas vezes pego dirigentes públicos ou empresários que não estão preocupados de como o projeto foi implementado, desde que tenha o resultado e o impacto esperado. Então, eu dirijo a seguinte questão para os colegas debatedores. É possível ter uma avaliação de impacto sem uma visão sistêmica da realidade? Primeira coisa. Segunda coisa, sem aquilo que a Ana Rosa acabou de chamar como processo de monitoramento da implementação de um programa e de um projeto, quando você pode corrigir desvios. Terceira coisa, os resultados são possíveis de avaliação sem ter uma presença significativa do usuário do produto produzido? Sim, bom. Eu vou falar portunhol, vai? Mas eu quero voltar ao foco de este painel sobre o uso, porque eu venho de um país que tem 20 anos fazendo avaliação no Chile, não? Então temos outro problema, porque primeiro é importante fazer a avaliação, depois gestionar adequadamente a avaliação, depois avaliações de qualidade, depois avaliações participativas, e assim vamos avançando. Mas a pergunta ao panelista é como avançar no uso de avaliação que não seja tão burocrática, porque a prática vai burocratizando os processos e depois já todos fazem como são as perguntas, como responder às perguntas. Temos gerentes que não importa qual a pergunta fazem, é importante fazer a avaliação e terminar o processo pronto, perto, não? Então, a preocupação é também de como fazer para inovar, tanto com as contrapartes dos governos, das instituições donantes, com todos os atores e também com as pessoas que são entrevistadas, enquestadas. É muito importante tomar em conta essas coisas ao momento da avaliação. Há comunidades que são sobreavaliadas. Eu chego na comunidade e disse, me perguntaram o mesmo a semana passada. Para que serve esta pergunta? O que faz você com essa pergunta? E não sabem nunca mais para que serve isso, não? Então, é importante o tema de uso, utilização, de avaliação, em todos os contextos. Todos os atores, neste momento, estão mudando. Todos, instituições, governos,
atores sociais emergentes que não tínhamos anteriormente, os movimentos indignados, muitos atores que há que preparar para esse momento. É um momento histórico que pergunta-nos a nós também, como comunidade de avaliadores, quais são as inovações que temos que fazer para esse momento. Não? Perfeito. A terceira pergunta dessa rodada está atrás de você, casaco vermelho. Vamos lá. Eu achei bastante interessante os comentários, mas eu acho que tem um certo viés, e eu acho que o viés tem a ver com a experiência profissional dos debatedores. Né? E eu queria trazer um pouco essa discussão para o âmbito das políticas públicas, e não para as políticas geradas ou desenvolvidas mediante o terceiro setor. Então, eu acho que, nesse âmbito, eu pergunto, e aí tem muito a ver com o uso, a avaliação está nas agendas públicas e societárias? Se está ou não está, eu acho que isso tem a ver algo com o que o Rogério colocou na segunda questão dele, que é a questão da cultura. E aí eu gostaria ou de adjetivar, e isso aí seria em termos de cultura política, e aí eu estou referindo principalmente à experiência brasileira, ou trazer mesmo para a discussão a variável política. A política é uma variável que compõe o espectro das ciências humanas. Né? E por quê? Se ela está ou não está na agenda, tanto pública quanto societária, e isso tem a ver com os processos de avaliação que a gente desenvolve em casos, em geral são em casos específicos, em programas específicos, em projetos específicos, tem a ver com uma possibilidade da distância entre os objetivos formais, explícitos, colocados por um dado programa, e os objetivos não explícitos, que têm a ver com o pressuposto de ordem política dos decisores daquela política ou daquele programa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que me parece fica nas entrelinhas das respostas dadas, tem a ver com o entendimento da posição que a avaliação ocupa no processo das políticas públicas. É uma posição final, é o último item na sequência das ações, ou ela tem que ser vista de forma integrada ao processo das políticas públicas? E aí, só complementando, as dificuldades têm a ver pela falta de uma cultura de planejamento estatal, no caso das políticas públicas. Quer dizer, a avaliação pressupõe eu pensar de forma planejada, ela dá o sentido, o planejamento dá o sentido para a avaliação. Perfeito. Já temos perguntas para o Congresso de 2014, isso aqui é bom. Mas vamos lá, 2 minutos para cada um de vocês, porque o tempo, daqui a pouco eles vão içar a gente aqui do palco. Ana Rosa, você quer começar? Ou Isabel? Desculpa, eu vou começar só porque enquanto vocês estiverem respondendo, eu preciso me ausentar 1 minuto para ir ao banheiro, porque a gripe já tomou conta total. Estou no maior esforço, mas tem os limites. Número 1, a pergunta da nossa colega é: sim, tecnicamente é possível fazer uma avaliação de impacto estruturada sem se dar conta do monitoramento, sem participação. Tecnicamente é possível, tanto que essa... Colega, você fez a pergunta e eu estou te respondendo que sim, tecnicamente é possível fazer uma avaliação de impacto estruturada de resultados sem envolvimento dos participantes, sem se dar conta do monitoramento. E esta é a prática comum. Isto é muito comum. Agora, é o mais adequado? Não. Concordo com tudo que você estava implicitamente ou mais explicitamente colocando na sua questão. Eu acho que não se justifica, não faz sentido, e talvez essa seja uma das razões para o pouco ou nenhum uso dos resultados da avaliação.
Concordo com você em relação ao viés e aí a ausência mais estruturada da conversa de políticas públicas, e concordo que isso pode ser um grande tema mais centralizado para um outro momento. Infelizmente, a gente não consegue retomar tudo isso aqui. Um dado que nós temos vivenciado é que, nos 2 últimos anos, todo o trabalho que a gente realiza para a formação de gestores que tinham foco específico em gestores de organizações sociais, de institutos e fundações, ele tem se deslocado, porque a demanda de órgãos públicos por esse curso de avaliação de impacto, ela tem sido enorme. Só neste ano, no primeiro semestre, nós fizemos 8 turmas de cursos de formação de gestores que vão desde secretarias de planejamento de diferentes estados a técnicos de secretarias de educação e técnicos de secretarias de assistência. Eu não sei se com isso podemos dizer está na agenda. O que eu vivencio no dia a dia são 2 coisas. Claramente, esse aumento de demanda por formação do setor público, dos técnicos do setor público para as avaliações. Temos vivenciado demandas específicas para realizarmos avaliações de políticas para a contratação, e aí pensando em muitas dificuldades burocráticas. E, na negociação para atender essas demandas, o maior tempo, eu diria que assim, a negociação mais difícil é em relação ao direito de divulgação dos resultados. Previamente, definir com órgãos públicos a realização de avaliações sem restrição de divulgação dos usos é bastante complexo. Então, eu acho que isso dá alguns elementos do que eu falaria sobre isso e não comento a outra. Vou responder bem rapidamente. A sua pergunta. Não acho possível. Eu nunca validaria uma avaliação de impacto que não consulta beneficiários. Não tem a menor credibilidade. Não vale de nada uma avaliação dessa. Não é uma avaliação. Uma avaliação de impacto que não consulta beneficiário não é uma avaliação de impacto. É qualquer coisa, você pode chamar de pesquisa, mas não é avaliação. Eu não validaria uma avaliação de impacto dessa. Agora, tem outros tipos de avaliação. Tá? A questão da inovação, Alejandra, eu acho que realmente existem vários estudos inovadores saindo. Inclusive, convido todo mundo para a página da comunidade de prática da Conferência de Desenvolvimento de Capacidades em Avaliação. Lá nós lançamos um paper só de inovação para a parte de monitoramento e de avaliação, usando várias técnicas muito interessantes que desburocratizam esse aspecto, que realmente está num nível de burocratização que as pessoas passam a não fazer uso. Agora, de tudo isso que a gente fala em termos de como construir capacidade, eu vou te dizer a minha experiência. A única coisa que funcionou, sensibilização não funcionou, capacitação não funcionou, a única coisa que funcionou foi envolver o avaliado e o beneficiário. Foi a única coisa que houve resultado nas minhas avaliações. Saí dali com gente realmente do meu lado para cobrar mudanças, para se envolver nas mudanças. Foi a única coisa que eu vi resultado, o resto não. Na questão da pergunta da senhora, a avaliação está na agenda pública? Como marketing, avaliação marketing, né? Marketing evaluation, isso está. Você já viu alguma vez, em alguma notícia, alguém, fora denúncias, porque denúncias você vê, né? Isso aconteceu, olha que absurdo. Agora, você já viu o resultado de uma avaliação negativa? Não, você só vê positiva. Então, a única avaliação que eu noto, ou talvez não seja a única, mas o que a gente nota mais na agenda são avaliações no modo muito de marketing, infelizmente. A avaliação que te diz, além do funcionou ou não, por que não e por que sim, isso eu não acho que esteja de forma mais ampla e ideal no fórum de debate na agenda pública. Não vejo. Hola,
Sí, yo también coincido con mis colegas en la involucramiento de los beneficiarios del programa, porque básicamente cuando uno tiene que llegar a la letra chica del diseño del programa, hay mucho tacit knowledge para rediseñar programas, aun cuando la evaluación de impacto diga mejoró y podría mejorar si hago este cambio, el cómo hacer ese cambio, ese tacit knowledge lo tiene el beneficiario. Y si yo no le involucro en el proceso y tengo focus group y discuto cómo puedo rediseñar los parámetros del programa para que sea más efectivo, digamos, la evaluación se va a quedar corta. Una evaluación solamente con beneficiarios tampoco es bueno, porque precisamente no la hace creíble, porque uno no tiene la forma de resolver el problema de atribución, pero tiene que incorporar a los beneficiarios sí o sí. Yo creo que el tema de evaluación de impacto tiene que estar asociado a un proceso de formación de capacidades en las instituciones que ejecutan estos programas. En el caso del BID, cuando trabajamos con un país nos llama para trabajar en programas de ciencia y tecnología, tratamos de estar relativamente seguros de que vamos a tener un programa de trabajo no menos de 10 años, porque eso es lo que lleva a generar y la creación, poner en funcionamiento el proceso de creación de capacidades. Y uno puede ver si se están creando capacidades en la forma en cómo la agenda de evaluación de impacto de la institución va cambiando. Una institución que hace evaluaciones de impacto porque le pide el Ministerio de Hacienda y en cada evaluación de impacto cada año hace la misma pregunta, es el señal más clara de que esa institución no está aprendiendo. La evaluación de impacto va generando permanentemente un proceso de sofisticación y complejización de las preguntas de evaluación de impacto. Y ese tipo de comportamientos es el parámetro más claro que yo tengo de que la institución es una learning organization. Si eso no pasa, tengo un problema y tengo que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y el tema de las políticas públicas, hay un tema que no discutimos aquí, que es, digamos, es importante para las políticas públicas que las evaluaciones de impacto sean bien hechas, sean transparentes, sean auditadas y sean públicas, para que toda la sociedad sepa qué es lo que está pasando. Pero aún así, uno va a tener como consecuencia de las evaluaciones de impacto programas que funcionen y programas que no. Aún así puede haber programas que no funcionen y que todavía continúan. ¿Por qué hay tanto? Yo he hecho muchas evaluaciones de impacto en desarrollo empresarial y por lo menos, digamos, yo diría 30% de las evaluaciones que he hecho, mi conclusión le ha sido al gobierno, shut it down, y ponga la plata en otro lado. Y después vuelvo al país 5 años después y todavía está el programa ese haciendo los mismos problemas. Hay un issue de political economy que tenemos que ver muy bien, que tiene que ver con la captura del programa por parte de dos actores. Uno, los beneficiarios. Aun cuando el programa no funcione, el beneficiario tiene todos los incentivos de presionar políticamente para que se renueve. Y el otro, que es aún más grave, es la captura by the bureaucrat. O sea, el mismo burócrata que maneja el programa tiene todos los incentivos de que el programa se valide y se generan problemas como decir, el BID me recomendó que lo cierre. ¿Y qué hago con toda esta gente que estuvo trabajando el programa tan buena onda, tan simpáticos y qué sé yo? Y bueno, le vamos a dar una second chance. Y así entramos en la second chance y después terminamos en la 10th chance y nunca lo cortamos. Creo, digamos, que eso requiere, digamos, es fundamental que los programas tengan cláusulas en su marco legal de lo que sería automatic closure. Todo programa cierra el 31 de diciembre, hoy estamos 2013, 31 de diciembre del 2018, cierran por ley. Lo evaluamos y si funciona bien, continuamos, pero cierran por ley. Entonces, hay un mecanismo de ese tipo. El problema de political economy es muy serio. Muito bem, obrigado, Gustavo. Bom, pessoal, nós estamos com 8 minutos de atraso aqui. Peço desculpas a vocês, porque atrasaremos mais 2 ou 3. Chegou uma 7ª pergunta, eu não a colocarei em discussão devido ao nosso atraso, mas que é uma pergunta da Jane, do
Banco do Nordeste, quer dizer, que questiona se existem e quais são as metodologias avaliativas capazes de reconhecer as externalidades e atribuir, né, uma relação causal mais firme entre intervenção e resultados. A resposta é sim, existem, mas eu peço a Jane que, ao término da sessão, possa se dirigir aos debatedores, porque acho que poderão, mais especificamente, recomendar literatura ou alguma outra fonte de informação para a Jane. E a comissão organizadora me pediu para fazer uma espécie de síntese aqui. Em certa medida ela é desnecessária, porque acho que todos, né, participaram, tivemos 7 perguntas, tivemos exposições muito claras e, obviamente, cada um de vocês fez os seus próprios recortes. Eu vou ler algumas coisas que me chamaram a atenção, com a imprecisão que qualquer registro tem, quem é avaliador o sabe, né? Mas, enfim, mas também não queria deixar de responder a essa solicitação aqui da organização. Primeiro, né, nós começamos conversando sobre a receita para que as avaliações não fossem utilizadas, né? E aí alguns pontos que os apresentadores trouxeram foram as avaliações que não são capazes de responder as perguntas importantes, as perguntas que de fato têm sentido, que são importantes, que são relevantes para os diferentes interessados. Também nessa discussão, acho que reconhecemos ali os relatórios gigantes com linguagens e formatos indigestos, a falta de envolvimento dos interessados, tanto na definição das perguntas, quanto nas discussões e apropriação dos processos de avaliação. E uma outra questão, acho que bem marcada, foi a não vinculação dos processos de avaliação aos processos de tomada de decisão, né, o que produz relatórios que facilmente podem ser engavetados, o que não vai significar muitas consequências para as instituições. Depois conversamos um pouco sobre cultura de avaliação, né, nas sociedades, acho que primeiro partindo do reconhecimento da grande heterogeneidade entre os países e entre os setores dentro dos países, onde convivem culturas avaliativas muito robustas, muito capazes de mostrar resultados e informar decisões, mas também, né, grandes lacunas com muito pouca capacidade de produzir informação. O que acho que em certa medida não é uma novidade, mas acho que é um reconhecimento importante que nos faz olhar em detalhes, né, para as realidades com as quais lidamos. Outra questão relacionada à cultura foi uma certa chamada de atenção aqui para as dificuldades de fazer registro de informações, investir em sistemas de informação, investir em processos de monitoramento, o que também tende a produzir uma certa escassez de informação em alguns casos, o que prejudica, né, a utilidade e a realização das avaliações. Falamos ainda, né, de um certo constrangimento, de uma avaliafobia, que foi a palavra que a Ana Rosa trouxe, de um medo, de um receio de gestores de diferentes níveis, de que os seus processos, os seus projetos, suas instituições sejam então expostas e fragilizadas, fazendo com que se recue, né, ou se armem certos dispositivos para, né, controlar os processos de avaliação. Também falamos de baixa capacidade, né, o que de diferentes maneiras acho que nos chamou a atenção um ponto importante, que foi o quanto que muitas vezes as avaliações acabam capturadas por especialistas ou por consultores e, nesse sentido, distanciadas daqueles que estão imbuídos do processo de aprendizagem e de tomada de decisão. Isso por um lado. Por outro, também gestores que se fecham, né, à possibilidade da interlocução externa, da contratação de avaliadores externos, julgando que os processos externos serão incapazes de, né, dialogar com a especificidade de cada iniciativa. Por fim, acho que entramos numa terceira sessão em que acho que Isabel, né, foi muito feliz em dizer da dificuldade de manejar
o tempo técnico necessário às avaliações e o tempo político do processo de tomada de decisão. Como isso não tem uma fórmula quer dizer, única, mas é um processo que precisa estar, né, sempre em atenção dos avaliadores, dos gestores, para que o timing não se perca e com isso se perca a utilidade das avaliações. E em resposta às perguntas que vocês trouxeram, as 7 perguntas, né, houve vários tipos de comentários, mas acho que um reforço muito firme de que a avaliação de impacto que não houve muito cuidadosamente beneficiário não é avaliação de impacto, é uma outra coisa, e que as avaliações, quanto mais capazes são de agregar os atores, reconhecer os interessados, construir critérios críveis, consistentes, legítimos e dar transparência ao processo de formação de juízo de valor, são avaliações, né, possivelmente mais úteis e mais capazes de apoiar processos de transformação. E, por fim, eu acho que eu vou reforçar as perguntas trazidas pela colega, porque talvez elas, de fato, ajudem muito, né, o comitê da rede que começa agora a pensar a Agenda 2014. Né? Acho que perguntas, inclusive para um ano eleitoral, né, podem ser muito importantes, tais como, né, a avaliação está na agenda pública brasileira, né, está na agenda pública sul-americana, né, a avaliação está na cultura política das nossas sociedades, né? Será que a avaliação está engolida pela política ou pela má política das nossas sociedades? E, por final das contas, ou no final das contas, que relações necessitamos cultivar entre planejamento e avaliação? Então, é dessa maneira que eu, enfim, arrisco aqui sintetizar a conversa, lhes agradecendo muito pela clareza e pela firmeza das exposições. Coffee break, obrigado pela audiência. Não é coffee break, cancelem. Sem coffee break. Agradecemos aos participantes desta mesa redonda. Pedimos que tomem seus lugares na plateia.